2, temos que o c igual a aceleração sobre 2. Daí, substituindo então membro a membro lá na nossa equação original, S igual a S0 mais V0t mais aceleração sobre 2t². Bom, essa então é a nossa função horária dos espaços. Percebemos que a velocidade também é uma função horária e de primeiro grau. Então nós vamos substituir os termos também na função da velocidade. Olha lá, nós temos aí velocidade derivada do espaço em função do tempo, b mais 2 vezes c vezes t. Substituindo o b por v0 e o c por aceleração sobre 2, percebemos que no segundo membro da equação nós temos v0 mais 2 vezes aceleração sobre 2 vezes t. Podemos simplificar o 2 em cima e embaixo, daí nós temos a equação original, v igual v0 mais aceleração vezes t. Uma propriedade importantíssima é que, sendo a velocidade representada por uma função de primeiro grau, o seu valor médio, visto por nós como sendo ΔS sobre ΔT, também pode ser calculado como sendo a média aritmética das velocidades inicial e final, né, de um movimento. Definidas então as funções horárias, vamos ver como é que Torricelli chegou à sua equação. Observe a equação do Torricelli. Então, olha aí, para definir a sua equação, Torricelli utilizou a equação horária da velocidade, v igual a v0 mais aceleração vezes t, subtraiu de cada lado da igualdade o v0, ficando então v menos v0 do lado esquerdo da igualdade, igual a v0 mais alfa t menos v0. Como nós temos do lado direito da igualdade v0 positivo, v0 negativo, nós temos então que v menos v0 será igual a alfa vezes t. Se nós dividirmos os dois termos da equação por alfa, nós vamos ter v menos v0 sobre alfa igual a alfa vezes t dividido por alfa, que representa a aceleração. Então, do lado direito da equação, esse alfa será simplificado, resultando então em t igual a v menos v0 dividido pela aceleração alfa. Se substituirmos esse t na equação horária ou na função horária dos espaços e fizermos todas as contas matemáticas, chegaremos então à expressão de Torricelli, v² igual a v0² mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Bom, então nós definimos todas as funções que representam esse movimento, né? Movimento uniformemente variado. Vamos ver como é que ele fica representado graficamente? Vamos ver primeiro o gráfico do espaço em função do tempo. Olha lá, nós temos como espaço em função do tempo uma equação de segundo grau, portanto sua representação gráfica é uma parábola, que pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Perceba que no vértice da parábola nós temos aí a inversão do movimento, ou seja, no primeiro gráfico as posições vão diminuindo, quando atinge o vértice elas começam a aumentar. Então nós vamos denominar esse instante aí de T1. Perceba que no instante T1 ocorreu a inversão, tanto no primeiro gráfico onde a concavidade está voltada para cima, como no segundo gráfico onde a concavidade está voltada para baixo. Se ocorreu a inversão do movimento é porque ele deixou de ir para voltar na trajetória. Consequentemente, se ele para de ir para voltar, a velocidade nesse momento é zero. Uma propriedade desse gráfico é, se você quiser calcular a velocidade em qualquer instante, basta nesse instante traçar uma reta tangenciando a parábola e calcular o coeficiente angular dessa reta. Então veja que, para um determinado instante t1, a velocidade v1 é numericamente igual à tangente de θ. O segundo gráfico que nós vamos ver é da velocidade. Perceba que a velocidade pode estar crescendo para movimento acelerado, portanto a velocidade aumenta quando você acelera, ou diminuindo no movimento retardado. A velocidade diminui quando você freia, ou seja, quando você retarda o movimento. Desse gráfico nós temos duas propriedades. O coeficiente angular, que nos permite calcular a aceleração, portanto tangente de θ numericamente igual a ΔV sobre ΔT, que é a própria aceleração. Esse ΔV e o ΔT estão assinalados aí no gráfico, como você pode ver. A segunda propriedade, também desse mesmo gráfico, nos proporciona calcular aí o ΔS. Verifique que quando você calcula a área desse gráfico, a base maior desse trapézio aí é a velocidade V. A base menor é o V0, velocidade inicial, e a altura do trapézio esse ΔT. Então, como nós já sabemos, a área é base maior mais base menor vezes altura sobre 2, então a área é numericamente igual a V mais V0 vezes ΔT sobre 2. Daí, nós vamos lembrar que a velocidade média ΔS sobre ΔT pode ser dada pela média aritmética entre as velocidades final e inicial. Então esse V mais V0 sobre 2
nós vamos substituir, vamos trocar esse V mais V0 sobre 2 por ΔS sobre ΔT. Simplificando o ΔT aí, olha, nós temos a área numericamente igual a ΔS. E o terceiro gráfico da aceleração. No gráfico da aceleração, nós temos uma reta constante paralela ao eixo dos tempos, que pode ser positiva ou negativa. Desse gráfico, nós temos aí também uma propriedade que é o cálculo numérico da área. Entre dois instantes T1 e T2, ao calcular a área, você está multiplicando a base, que representa o ΔT, pela altura que representa a aceleração. Daí, então, nós temos área numericamente igual a ΔT vezes alfa, onde esse alfa, que representa a aceleração, pode ser substituído por ΔV sobre ΔT. Daí, então, simplificando o ΔT, nós temos área numericamente igual a ΔV. Bom, pessoal, agora você já pode responder aquela pergunta. Lembra do paraquedista? Quando ele inicia o salto, ele começa uma queda livre sob efeito exclusivo da gravidade, portanto, aceleração constante e movimento uniformemente variado, acelerado. Quando o paraquedas se abre, ele passa a sofrer uma resistência do ar que começa a frear o seu movimento. Então, o movimento, além de uniformemente variado, passa a ser agora retardado, até atingir uma velocidade constante que permanece até o final do seu salto, até a chegada ao solo. Tá legal? Por hoje, então, era isso que nós tínhamos para ver sobre os movimentos. Até uma próxima.